meus irmãos, é esse 20º episódio, né, com esse tema de posse do segredo. Vamos voltar na irmã Maria Pacheco, vamos voltar lá no segredo, irmã Maria Pacheco, aonde nós, Aleluia. de posse desse segredo, nem todos têm essas revelações, têm as mesmas revelações, ou os mesmos níveis de revelações. E o que é necessário, então, para que aqueles mais agraciados possam ter revelações, alguns por sonhos, outros por visões, e tem diferença nisso? E como é que é? O povo Eldim está ali, estão Aleluia. se esforçando, a maioria está todos se esforçando. Os irmãos estão todos no chat, estão todos nos ouvindo, cada um está se esforçando de uma maneira, mas tem uns que estão tendo revelações e outros não. O que está acontecendo de posse dessa revelação? O que vem de responsabilidade para isso? Fica à vontade, irmã Maria, para não trazer mais que tinha para falar, né? Fica à Essa, vontade. essa, essa responsabilidade, irmão Gilsomar, ela é muito importante, porque a palavra do Eterno diz assim, pedir, dá-se-vos-á, batei, abre-se-vos-á. Isso não é só oração, não, é tudo. É o conhecimento, né? Receber as revelações. Ele diz, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe. Então, há uma responsabilidade muito grande nossa, porque eu falei aqui na nossa reunião antes, porque agora não vai ser como foi Moisés, coloca aquela turma todinha dentro da terra na terra na terra que emana leite e mel, na terra prometida. Agora é Yahusha que ele vai colocar todos, Yahusha coloca nessa mansão celestial. E ele não deixou a gente só, ele disse que ia dar um ruá a nós para nos ajudar, para a gente ir, como eu falei antes aqui. E isto é uma coisa pessoal, independente, cada um com a sua intimidade. Cada um. Por isso que Yahusha disse aos hebreus que a gente tem que ser diligente. Hebreus 2. Diligente. No ouvir, estar atentamente, com diligência, procurar estar ali, diligente ali, mente, ouvir. Quer dizer, minuciosamente você vê aquilo ali, anotar, pesquisar, olhar e você está ali. Né? Ele também, há também uma atitude de os habitantes de Bereia que chamou muita atenção, que os habitantes de Bereia, não é quando você vai trazer uma coisa e nunca ouviu e dizer, isso aí está errado, isso aí... Você faz feito os habitantes de Bereia. Eles anotavam e conferia se a escritura dizia daquela maneira. Então, ele fazia isso. Isso é um meio, amado, muito inteligente para se fazer isso. Você pega, você está ouvindo um vídeo, você está ali, você, para aquele vídeo, para ali. Aí você, o que foi que ele disse? Você ali, vai procurar, ver se é daquela forma. Que, afinal de contas, é uma coisa pessoal, é a vida da gente que a gente vai estar. Então, a gente tem que estar alerta, né? A gente está alerta. Por quê? Porque 144 mil não se contaminarão com mulheres. E isso é que tem que estar mesmo alerta. Por causa disso. Então, amado, a gente vê esses habitantes de Berea e também o ruá do Pai, ele nos revela. O ruá do Pai nos revela. Porque, além da gente estar buscando, como eu disse, batendo, examinando, feito os habitantes de Berea, com diligência, o ruá está vendo o esforço, vai revelando. Né? Porque Paulo disse aqui assim, Paulo disse em 1 Coríntios 2, 4, porque a minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele estava sempre trazendo a palavra, sempre trazendo a palavra. Não estava botando uma palavra bonitinha aqui, uma bonitinha ali, outra coisa, não. Com sinônimos diferentes, difíceis. Não com sabedoria, mas com demonstração de ruá e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de algo. Todavia falamos a sabedoria entre os, aqui tem perfeito, a pesquisa tem entre os maduros, aqui está falando entre os perfeitos. Todavia falamos de sabedoria entre os maduros, aqui falando sobre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquila, mas falamos da sabedoria de Iau, oculta em segredo, a qual Iau ordenou antes dos séculos para a vossa grandeza, ou para a vossa glória. Que diz. Então, ele aqui já disse,
que ele falava da sabedoria de Yah, oculta em segredo, que depois ele veio manifestar. Né? Louvado seja Yah. Aí eu vou descer aqui para ser mais rápido. Ele diz assim: mas como está escrito que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Yah preparou para aqueles que o amam. Mas Yah não-las revelou, Yah revelou tudo, pelo seu Ruá. Yah nos revelou pelo seu Ruá, porque o Ruá penetra todas as coisas, ainda que a profundeza de Yah. Então, amada, a gente já faz de antemão, já sabendo que este Ruá, ele penetra na profundeza ali. Louvado seja Yah. E Shaolo, ele disse lá em Gálatas 1, que ele, aliás, deixa eu ver aqui, Gálatas 1, 12, ele diz aqui assim, ó, que ele não recebeu aquilo ali, não foi de homem algum. Ele recebeu diretamente do Ruá, por isso que ele estava ali ensinando. Ele disse assim, ó, ele diz assim, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas a revelação de Yahshua Mashiach. E essa revelação, amado, vem para ele, vem para nós, que é o Ruá, ele é o mesmo Ruá que opera em todos. Né? Está revelando a ele, e a gente está edificando no que os apóstolos trouxeram. Então, este também vai ser revelado a nós. Louvado seja Yah dos exércitos. Por isso que ele disse que os homens nos considerem o quê? Dispenseiro dos mistérios, dos segredos, mistério não, do segredo de Yah. Ele diz aqui, ó, é tanto que tem mistério que a gente fica, que os homens nos considerem como ministro, né? Ministro de Yahshua, mordomos dos segredos. E disso requer que os mordomos, cada um se ache fiel. Como foi a casa de Moisés, lá em Hebreus 3, toda ela foi o quê? Fiel. Foi ali seguindo a palavra. Então, requer que cada um desses dispenseiros sejam fiéis, né? Louvado seja Yah dos exércitos. Então, amado, também vemos aqui, né, que essa palavra de Shaolo, são esse segredo que a gente queria saber, que Shaolo trouxe, que aqui para nós, né, que a gente sabe que fala muito, Shaolo fala muito nesse segredo. Então, quando a gente vai para aqui, Efésios 3, ele fala aqui, ó, 3:2, se é que tendes ouvido da dispensação da benevolência de Yah para convosco que me foi dada. Ele diz, né, versículo 3, que me foi este segredo manifestado pela revelação, como antes há pouco eu vos escrevi. Louvado seja Yah. Quando ele chega aqui no versículo 9, ele diz, mostrar a todos qual seja a comunhão do segredo, olha, a comunhão que ele está dizendo do segredo, que desde os séculos esteve oculto em Yah, e que tudo criou por meio de Yahshua Mashiach. Louvado seja Yah, para que agora, pela igreja, para que por nós, amado, para que agora, pela igreja, a multiforme, muitas formas, amado, desse segredo, multiforme sabedoria de Yah, seja conhecida aos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Yahshua o Mashiach. Então, amado, essas riquezas que muitas vezes são incompreensíveis para muita gente, incompreensíveis, não compreende essa riqueza, porque esta multiforme sabedoria, nessa multiforme sabedoria está nela, revelada nela, trazendo para que a gente possa entender que aqui ele diz assim, no versículo 1, diz, a mim, o mínimo de todos os kadosh, me foi dado de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis do Mashiach, que muitos não compreendem. Essa riqueza do Mashiach. Louvado seja Yah dos exércitos, né? Agora, que riqueza é essa? Que riqueza é essa, irmã Maria? Vamos entrando. Vamos para Colossenses 1. Colossenses 1. Aí você chega aqui, ó, no Colossenses capítulo 1. Aí você chega aqui no versículo 25, 26, 27, vai ser assim, ó. Essa riqueza parte tudo dali. Tudo daqui vai partir. Todas as outras coisas vai ser ponto nisso aqui. Ele diz assim. O 25, ele diz assim, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação que que me foi concebida para convosco, para cumprir a palavra de Yah. O segredo que esteve oculto desde os séculos, desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus kadosh, aos quais quis Yah fazer conhecer
quais são as riquezas, que eu disse incompreensíveis, desta grandeza, deste segredo, entre o gentil. Qual é esse segredo? Qual é esse segredo? Ele diz que é o Machia em vós, a esperança da glória de Yahweh. Esperança dessa grandeza. É o Machia em nós, que daí vai partir tudo, porque vamos receber este ruá, vamos estar nesta unidade, e daí vai partir todas as outras coisas. Então, amado, é tremendo demais isso aqui, né? Por isso que ele disse aqui em Colossenses, amado, irmão Gilson até leu essa passagem de Colossenses, eu vou repetir porque ela é tremenda demais em Colossenses 2, aqui, quando ele diz aqui assim, ó, porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Né, o combate dele, deixar ali para anunciar, escrevendo aquelas cartas. Maria, eu acho Oi. que tem que trazer uma explicação melhor do que quer dizer essa Laodiceia para o povo. Eu fico preocupado que tem muitos irmãos que possam estar nos ouvindo e não estão entendendo quando passa falando rápido a Laodiceia aqui. Por que esse povo de Laodiceia é um Laodiceia? lugar para os que Sim. estão em Laodiceia, Não, uma cidade, Laodiceia. Porque quando a gente vê aquelas cartas apocalípticas, ali, cada carta daquela é um lugar. Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Sardes, tudo é um lugar. Laodiceia, tudo é um lugar. E eles já viam o combate ali, porque a gente está vendo que era uma característica da igreja de Laodiceia, né, deles ali dizer que estavam ali farto e não necessitava de muita coisa, e ele dizer assim que tu és um pobre, cego, nu, aconselho que de mim compre colírio. Talvez aquela igreja quisesse fazer uma obra na carne, eu acredito que seja, na carne. Não estava, porque a gente sabe que desde o passado haviam as pessoas que não se submetiam à justiça de Yahweh. Tantos Yaldins, muito, não submetia aquela justiça, a nova aliança, não estava submetendo aquilo, a nova aliança. E então, ali, aqueles de Laodiceia, é aqueles que estavam no engano ainda. E hoje remete a quem? Hoje remete a um povo que está no engano, amado, um povo que ele diz que é um povo que ele diz assim, cadê? Deixa eu abrir aqui, é melhor abrir lendo, né, aqui. Remete a Aqui, ó, é Apocalipse, né, 3, aí fala Sardes, aí depois vem aqui, vem a igreja de Laodiceia, aqui, louvado seja Yahweh. Falando de quem? E ao anjo 14, 3,14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estudio a mente, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem me deras que fosse frio ou quente. Está em cima do muro, nem é do lado, nem é do outro. A gente sabe que o povo de Au, naquela época, quando foi ali disperso, aquelas 10 tribos, e ficaram muitas tribos dispersas em cidades que era estrangeira. Essa Laodiceia, esse Sardes, era tudo cidade estrangeira, Esmina, Éfeso, tudinho, não era ali do povo Yaudi. Então, era tudo cidade assim estrangeira. A gente sabe que muitos Yaudi estavam lá, e a gente sabe que tinha uma questão no povo Yaudi. O povo Yaudi, os primeiros 10 que foram ali, as tribos afastadas, eles tinham, dentro do altar de Yau, ele tinha imagem de outros ídolos. Ele fazia uma coisa Yau e para outro também. Tinha muito isso. Tá entendendo? Tinha aquele povo, não me engano. Tinha primeiro Jeroboão, disse, olha aqui, ó, fez o bezerro aqui, ó, isso aqui foi que tirou vocês da terra do Egito. Né? E então a gente sabe que os Yaudi daquela época ficaram muito no seu engano. Então essa igreja de Laodiceia, ela nem é quente, nem é fria, porque és morno, ele diz, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 16 que eu li. Ele, como diz, rico sou. É aquele que talvez venha buscar Iau só para a vida agora aqui terrena. Venha só buscar. Só para ali, para aquela hora, que eu digo, sou rico, aqui, ó, porque rico estou enriquecido, não tenho falta de nada. Eu sou muito bem abençoado, aqui está muito bom, como é que eu vou sair daqui? Se aqui eu tenho ganhado tudo, se aqui eu tenho tudo.
E isso aqui, eu estou aqui na verdade, eu estou não sei o quê. Mas Paulo disse que nós esperamos Yahshua só nessa vida, sendo o mais miserável dos homens. E principalmente se está no engano, se está, se está em outro, se não está no autor, consumador da nossa fé. E ele disse aqui, né? Ele diz assim, mas ele diz, eu sou rico e estou enriquecido, não tenho falta de nada. Não sabes tu que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando Iau ali, quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, Iau ali colocou o Ruá de algum, e Ruá despertou o Ruá em alguns para a reedificação do templo. Mas tinha as pessoas que não quiseram sair de Babilônia. Tinha pessoa que disse, não, aqui já fiz meu grupo, aqui eu já me estabeleci, aqui eu já tenho comércio, aqui eu já fiz isso, e não saiu. Ficou lá, e eu falo chamado, mas aqueles ficam, não. Não é por força nem por violência, é pelo ruar. Que a pessoa tem que ficar e entender. Tá entendendo? Então está aí. Então, toda essa manifestação, né, que é Yahshua em nós, né, a esperança dessa grandeza. Como eu disse que eu ia ler Colossenses, que eu acho tremendo, porque, irmã Maria, é importante eu saber esse segredo. Colossenses aqui vai explicar a você a importância. Ele falou aqui pelos de Laodiceia, né, que rogava pela Laodiceia. Ele disse, rogo que não vira o meu rosto em carne. Aí ele explica, para que os seus corações sejam o quê? Consolados, amado. Quando a gente sabe o segredo, a gente é consolado, a gente é fortalecido, a gente é fortificado, a gente fica alegre na presença do nosso Pai. É cheio da Shalom. Ele diz para que vossos corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e em toda a riqueza da plena certeza. Olha aí, ó. Olha, amado, quando eu digo plena certeza, que a fé é o que é a plena certeza, não é uma soberba, dizer, ai, fulano quer ser soberbo, ai, fulano isso, não é isso. Ele diz que tu tenha em todas essas riquezas, da plena certeza, em caridade e em todas essas riquezas, da plena certeza da inteligência para o conhecimento do segredo de Iau e Pai, e de Yahshua Mashiach, seu filho. Em quem o quê? Ele diz assim, ó, em quem é tremendo demais? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, amado? Isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais e quem estão escondidos? Todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Então, isto é uma coisa que dá desejo da gente saber isso, né? Então, amado, eu vou só trazer um exemplo de segredo aqui para vocês. Eu fiz 6 exemplos de segredo, tremendo, aqui, te falando. Mas eu vou trazer 1 ou 2, porque assim, para o tempo não ficar muito grande. Eu vou falar logo de quando Yahshua entrou no tabernáculo, ali, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou. Louvado seja Yahweh, né? Ele ali, pelo esse novo e vivo caminho, ele nos consagrou, né? Ali, nos consagrou a Yahweh. Né? Quando diz aqui assim, ó, 10, 19, Hebreus 10, 19 diz assim, ó, pois, irmãos, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Yahshua, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí a gente vai ver em Hebreus mesmo, aqui 9, 11, aqui mostrando, ó, Hebreus 9, 11 diz assim, mas vindo Yahshua, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, mas vindo ele veio para fazer isso. Confirmando aqui em Hebreus 8:2. É um segredo aqui, ó. Confirmando em Hebreus 8:2 que como é que ele é? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual Iau fundou, e não o homem. A gente já está vendo aí que como é que Iau fundou, Iau disse assim, que a terra é os cabelos dos meus pés, né? Quando ele diz assim, que casa me faria, que casa, lá em Ishaiah 66, ele diz que casa o homem me faria, a terra é os cabelos dos meus pés, né? E que morada o homem me faria. Mas ele diz, para quem eu olharei? E para quem onde eu vou habitar? Para aquele que treme diante da minha palavra. Lá em Ishaiah 66. Ele já estava mostrando ali, né? Então, amado, aqui, este tabernáculo que ele fundou, que entrou o véu, aí a gente vai ver aqui em Hebreus, né, que ele entrou o véu ali, entrou ali, rasgou aquele véu, louvado seja Yahweh.
Ial dos exércitos. Então, a gente vai ver aqui Hebreus 6, 19 e 20, que diz assim, aleluia, diz assim, louvado seja teu nome, ó Pai, Ial. Ele diz, o qual temos como âncora a alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. Depois que ele fez isso. Onde ele, o nosso precursor, entrou por nós e feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tremendo demais, amado. Então, ele entrou ali até o interior do véu, né? Onde ali, né, ele entrou por nós. Então, amado, e a gente ainda vai ver aqui em Hebreus 9, 24. 9, 24, a gente ainda vai ver aqui esse segredo aqui. 9, 24, que ele diz assim, louvado seja Iau, porque o Machia não entrou no santuário feito por mãos. A mesma coisa que a gente já leu no 8, 2, 9, 11, ele não entrou no santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, ele diz, não entrou no santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a Iau. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, ele fez aparecer por nós. Louvado seja Iau. Então, amado, por isso que assim, ao unirmos em Alcha, somos um só ruá com ele. Como ele disse, ficar em Alxalã, até que do alto seja revestido. Aqui é outro mistério que eu vou trazer. Ficar em Alxalã, até que do alto seja revestido. E quando foi que aconteceu? Quando chegou lá em Éfeso 13, que é que ele diz? Que chegou em Éfeso 1, 13 e 14. Em quem vós estáis? Depois que ouviste a palavra da verdade. E tendo nele crido, foste selado com o ruá da promessa. Né? Aleluia! Aquilo que ele disse, ficar em Oxalã, até que do alto vocês vão ser revestidos. E depois, quando nós ouvimos, em quem vocês estáis? Depois que ouviste esse evangelho da verdade, tendo nele crido, foste selado com o ruá da promessa. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção adquirida, para o louvor da sua grandeza. Louvado seja Iau dos exércitos. Aí a gente vai aqui para 2 Coríntios 5, que nem medo demais. 2 Coríntios 5 diz assim, amado, aqui, ó. Chega no 2 Coríntios 5, ele diz aqui, esse segredo, assim, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfazer, temos um edifício, temos uma casa feita, não por mãos, eterna, nos céus. Aleluia! Por isso também gememos, desejando ser revestido dessa nossa habitação que é dos céus. Se, todavia, estando vestido, como ele disse, ficar em Oxalém até do alto seja revestido, e não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, neste aqui que é carne, gememos esperando ser carregado, não porque queremos ser despido, mas ser revestido do que é mortal e seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Iau, o qual nos deu o penhor, que é o ruá. Então, amado, quem para isso mesmo preparou foi Iau, dando o quê? O ruá, que é o penhor, que é essa possessão adquirida. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos neste corpo, vivemos ausente, mas vamos para o nosso tabernáculo, porque Iau já penetrou ali até o véu. Louvado seja Iau dos exércitos, né? E agora, amado, eu quero falar só de uma transformação que é o terceiro segredo aqui, dessa transformação, como é que faz? Aqui, ó. 2 Timóteo, a gente lendo aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, a gente vai ver aqui assim, ó. 1:9 diz assim, que nos salvou e nos chamou para uma kadosh vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em El Shamashia, né? Antes dos tempos do século. Louvado seja Iau dos exércitos. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Yahshua Mashiach, o qual aboliu a morte, trouxe o quê? A luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Isso é tremendo demais, amado. Ele trouxe isso, essa incorrupção pelo meio do Evangelho. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, a gente vai em Tito, aqui, quando chega a Tito 3:5. O que é que diz aqui? Quando a gente chega aqui em Tito 3, versículo 5, ele diz, não pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito. Não. Mas segundo a sua benevolência, nos salvou pela lavagem da regeneração, renovação do Ruach Kadosh. Então, ele fez. E como é isso, irmã Maria? Como é que vai ficar isso? Pela essa lavagem da regeneração e renovação. Aí aqui, 2 Coríntios 3:17, vai dizer a nós. Vê que tremendo. Que segredo ele vai fazer. 3:17, ele diz assim, ora, onde há o ruá, aí há a liberdade. Para fazer isso, vou ler a parte B do final.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho, de grandeza em grandeza, outro diz de glória em glória, somos transformados, como ele falou, nesse lavar regenerador do Ruá, que nós somos transformados de grandeza em grandeza, outras de glória em glória, na mesma imagem como pelo Ruá Kadosh. Então, amado, isso é tremendo. Por quê? Porque em 1 Pedro 1,23, ele diz o quê? 1 Pedro diz, sendo de novo gerado de uma semente incorruptível. Ele diz aqui, ó, sendo de novo gerado, porque veio o quê? Veio o quê? A incorrupção por meio do evangelho. Sendo de novo gerado, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de alviva, aleluia, que permanece para sempre. E para fechar, 1 Coríntios 15, 53. Então, amada, aqui está o segredo. Quando isto for feito em cada um de nós, a cada vez, a morte, ela é tragada. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, 1 Coríntios 15, 53, quando essa semente, que ele disse que nós fomos gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que estiver em nós, o que é que vai ter? Vai ser assim, ó. Louvado seja Yahweh, porque convém que isto que é corruptível se revista de quê? De incorruptibilidade, como tem lá em Pedro, de uma semente incorruptível. E isto que é mortal se revista de quê? De uma imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. E agora os irmãos podem dizer assim, mas isso não pode acontecer, irmã Maria, isso não existe, isso não acontece. Acontece, e eu vou mostrar a você porque acontece. Mas aqui embaixo a gente vai lendo e acontece. Porque Yahweh que chamou, ele tem sustentado todas as coisas pelo seu poder. Né? E Yahweh cumpre em nós o querer e realizar. E Yahweh também diz, lá em Filipenses 1,6, que fiel é aquele que começou a boa obra, a qual terminará, a qual aperfeiçoará em vocês. Porque ele diz assim, quando isso que é incorruptível, tem muita gente que pensa que isso vai ser só quando tiver no arrebatamento. Não, não, não. Porque os que vão se levantar, aqui em 52, ele já volta incorruptível. Aqueles que estão dormindo lá, já vem incorruptível. Já tem aqui, ó, Isaías aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. 51. Eis que eu vos digo o segredo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento e no abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os que lá que morreram ressuscitarão incorruptível. Eles já vêm incorruptível, né? E nós seremos transformados. Aí aqui ele diz assim, ó. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. O homem aí passou a viver. Tragada foi a morte na vitória, porque a morte ali, ó, por dizer assim, o último inimigo do homem é a morte a ser coisa, porque é por pessoa por pessoa. Tem pessoas que se dá logo, se abre logo e vai logo. Isso é de pessoa por pessoa. Que vai recebendo, vai batendo, e vai ali no mover, vai entrando nas águas, cada vez mais. A água chegou até o joelho, vai chegando até a perna, vai chegando até aqui, vai chegando até aqui, e ela depois já nada nas águas, ela já está assim, nadando naquelas águas, e fazendo a vontade do Pai. Por que foi que ele disse? E assim resplandeça a vossa luz, né? Vós sois sal da terra, luz do mundo, e assim resplandeça a vossa luz, e diante dos homens, e glorifica o Pai que está no céu. Então, ele disse, né? E cumpre-se a palavra, tragada foi a morte. Aí diz, ele diz, onde está a morte, o teu agulhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agulhão da morte era o quê? O pecado, amado. Era o pecado, a morte. O pecado gerava a morte, né? E ele diz assim, e a força do pecado era o quê? A força do pecado era o quê? A lei. Por isso que diz, Romanos 6,13, o pecado não terá domínio sobre vós, porque tu não estás debaixo da lei, mas estás debaixo desta benevolência. Então, amado, é aí. Então, isso é muito sério. Esse ser gerado, esse gerado de uma semente corruptível que começa logo em Pedro, é muito sério isso, amado. Ser gerado dessa semente incorruptível, porque ele fala o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, então é ali que foi tragado a morte, na vitória. Porque aquele povo já não tem mais desejo de viver voluntariamente, de viver ali no pecado, de viver fazendo aquilo que não agrada ao Pai. Então, quando se revestir isso, aí vai dizer, tragado foi a morte. Por isso que Yahshua vai ficar lá no trono, sentado, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo é a morte. Porque uns serão vivificados
como é que diz? Que ele diz assim, ó, a morte, como diz assim, 1 Coríntios 15, aqui mesmo, deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu te mostrar, porque vai ter que ser um agora e outro depois. Ele diz aqui assim, ó. Ele diz assim, ó. Ele diz aqui assim, ó. Assim, eu estou lendo 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos vem por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em quem? Em Yahshua Mashiach, vivificados já. Já estou logo dizendo, serão todos vivificados. Mas cada um pela sua ordem, que serão vivificados. E Yahshua Mashiach, as primícias, depois esqueçam de Yahshua na sua vida. Por isso que a morte é o último inimigo a ser tragado. Porque há um depois que é a sua vida. Por quê? Porque depois a pessoa só tem vida quando tem o Ruá. Porque a vida só no Ruá. Porque o homem, quando não tem o Ruá do Pai, ele está morto em delitos e pecado. Ele está na potestade do ar, igual aos filhos da desobediência. Como diz Efésios 2, 1, 2, 3. Vocês podem ir lá olhar e vocês verem. Estão na potestade do ar. Estão sendo guiados por ali. Nós éramos ovelha desgarrada, né? Mas ele fez cair. Então, louvado seja Yahweh. Então, esta da primeira pergunta ainda, eu não respondi nada da segunda ainda. Tá aqui, se der, eu trago, né? Como se há algum ajuste, se há alguma coisa para fazer, que o irmão pergunta, se tiver oportunidade, depois eu trago também. Louvado seja Yahweh. Ainda tem muitos outros mistérios para falar, que nós somos agora. Se o irmão Gilsomar permitir, eu posso dizer agora, eu posso trazer um que é muito tremendo, irmão. Deixa eu ver se eu acho aqui, que diz que nós agora somos, é aqui, ó, nós somos participantes dessa natureza divina. E eu mostrar como é que nós somos participantes. Isso aqui é tremendo demais, isso aqui. Isso é um segredo aqui tremendo, isto aqui. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.